Queria agradecer a Deus, assim, a oportunidade que Ele me dá. E eu sou muito grato a Deus porque Ele sempre tem me dado essa oportunidade de conhecer novos irmãos. Eu não sei se você sabe, mas nós somos irmãos, somos filhos do mesmo Pai. E eu acho fantástico isso no Evangelho, é uma das coisas mais lindas do Evangelho, é isso. São os irmãos que eu tenho espalhados pela face da terra e Deus me dá a oportunidade de conhecer alguns deles e hoje eu tenho a oportunidade de conhecê-los. Então é um prazer saber que eu tenho uns irmãos aqui e que essa igreja aqui tem abençoado esse bairro e a vida das pessoas que aqui moram. Além de agradecer a Deus, obviamente, eu queria agradecer ao pastor Gerson pela confiança, a Rossana também pelo convite, tá ali atrás, é Marcos, acertei? O Marcos também que foi lá me buscar junto com minha esposa, né, que os irmãos puderam conhecer, e o Daniel que tá por aí, e vamos orar pela vida das tias, né? E vocês já oraram pela minha vida, oraram pela vida da minha esposa, que você fique em oração também pela vida das professoras, das tias, que elas precisam das orações também, das nossas orações nesse momento, porque elas estão com o Daniel. É uma brincadeira, o Daniel é agitado, né? Mas Daniel veio para abençoar nossas vidas. E hoje é um dia muito significativo para mim. Muito obrigado, tá? Deus tem me dado a oportunidade de pregar desde os meus 16 anos de idade. E é muito curioso, porque todo mês de maio, né, que normalmente as igrejas costumam dar mais atenção ao tema da família, ao longo desses anos, hoje eu estou com 33, acertei. De vez em quando eu erro a minha idade, sempre para baixo, né? Então, ao longo dos últimos 15 anos, todo mês de maio eu tenho tido a oportunidade de falar sobre família. E hoje é um dia significativo porque é a primeira vez em que eu estou pregando como pai. Porque eu sempre tive a oportunidade, enquanto solteiro, de pregar enquanto filho. E eu sempre, antes de pregar, eu sempre falava isso. Olha, eu vou falar hoje sobre família. Entretanto, a minha visão de família é a visão de um filho. Eu não sou casado ainda, não sou marido, não sou pai. Então a minha perspectiva é a perspectiva de um filho. E a gente fala da nossa perspectiva. Todo ponto de vista é vista de um ponto. Então o meu ponto de vista até então era o ponto de vista de um filho. Depois eu tive a oportunidade de falar enquanto casado, enquanto marido. É uma outra experiência. E hoje eu estou tendo a oportunidade de falar enquanto filho, continuo sendo filho, continuo sendo marido, mas hoje eu tenho a oportunidade de falar enquanto pai também. Então é um dia muito significativo para mim, porque conforme a vida ela vai avançando, a gente vai adquirindo experiência, e isso de certa forma, o que eu venho falar hoje aqui também é palavra de Deus, mas é também muito da minha experiência, daquilo que eu tenho vivido enquanto família. E sempre quando eu falo sobre família, eu queria deixar aqui claro primeiro algumas coisas sobre família para os irmãos. E o que eu tenho aprendido ao longo desses anos, e inclusive da experiência do ministério pastoral, o pastor Gerson sabe o que é isso também, os outros pastores da igreja também sabem o que é isso. Nós, enquanto pastores, nós ouvimos muitas histórias de família. Quantas histórias o pastor Gerson já ouviu e ainda vai ouvir sobre família? E não só enquanto pastores, mas você também ouve histórias de outras famílias. E uma coisa que eu aprendi em todo esse tempo é que não inveje a família de ninguém. A grama do vizinho não é mais verde do que a sua. Nós vivemos em tempos de Instagram. E a principal característica do Instagram não é mais Facebook. Facebook está meio de lado já. O negócio agora é Instagram. E a principal característica do Instagram é a imagem. Ou seja, nós vivemos num período ou numa época em que a imagem tem muito valor. Aquilo que é visível aos olhos tem muito valor. Logo, você que abre o seu Instagram, se você abrir o meu Instagram também, para você que tem, ou o seu Facebook, que seja, as nossas imagens do Facebook, do Instagram, a nossa vida nas redes sociais, sempre, pode ir lá entrar que você vai perceber. É uma vida sempre feliz, de fotos, em viagem, restaurante, na igreja, passeando com a família. E quando a gente olha
as redes sociais, ou até mesmo na igreja, no trabalho, ou no dia a dia, a gente vai olhando a família das pessoas, ou as famílias das pessoas, e nós começamos a sentir uma ponta de inveja, porque muitas vezes essas famílias, aparentemente, elas são melhores do que as nossas. Mas eu digo para você, sem medo de errar, não são. Deixa eu contar uma coisa aqui para você que eu acredito do fundo do meu coração. Família é tudo problemática. Família é tudo estranha, tudo estranha. Ela só não é estranha porque você não conhece de perto. A minha família, eu, esposa e Daniel, somos tudo estranho. É sério. Temos nossas estranhices e que se você passasse uma semana com a gente, você falava, poxa, é isso aí? E eu tenho certeza, se eu fosse passar uma semana na sua casa, eu iria ver coisas e ouvir coisas que eu ficaria com o pé atrás. Por quê, pessoal? A gente mostra para as pessoas aquilo que a gente quer que elas saibam de nós. Então, no público, aqui no social, na igreja, na internet, no shopping, no trabalho, a gente mostra aquilo que há de melhor. Então, nesses locais e nas redes sociais, está todo mundo de mão dada, está todo mundo sorrindo, está todo mundo feliz, está todo mundo, meu marido é maravilhoso, está todo mundo, minha esposa é maravilhosa, está todo mundo, meus filhos são maravilhosos, meus netos, meus avós. Mas, pessoal, e é verdade, a família é algo maravilhoso. A minha família é maravilhosa. Eu sou muito grato a Deus pela minha esposa. E, aliás, eu a admiro porque ela me atura já há muito tempo. E, assim, aturar um ser estranho como eu... Porque, pessoal, todo mundo é estranho. É só ficar um pouquinho mais perto. É só saber o que de fato passa com as pessoas no dia a dia, que você vai perceber que sua família pode sim ter problemas, mas todas têm. Nós vamos ler as histórias de algumas famílias da Bíblia Sagrada, e quando nós olharmos essas histórias, vocês vão falar, esses são os problemas das famílias da Bíblia? Você vai falar assim, então a minha família é maravilhosa. Toda vez que eu acho que minha família é muito problemática, eu começo a me lembrar das histórias que eu já ouvi no gabinete pastoral, das famílias que eu ouço por aí. E eu falo assim, gente, se são essas as histórias das famílias que tem por aí, a minha família é maravilhosa. E se você soubesse de metade das histórias das famílias por aí, você também diria, olha, minha família até que tá bem. O que eu quero dizer com isso? Não é um conformismo com o problema. Porque família deve ser um lugar de harmonia, onde reina a paz, onde reina o amor. Mas eu diria que é inevitável, pessoal, nós passarmos por problemas. A questão não é se o problema vai vir ou não. O problema vai vir. A questão não é passar por conflitos ou não. O conflito vai vir. A questão é como nós passamos por ele. A questão é como nós lidamos com ele. E eu queria contar para vocês algumas histórias da Bíblia Sagrada. E eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta no livro do Gênesis, porque nós vamos ler as histórias do Gênesis hoje. E eu queria contar para vocês sobre 3 tipos de famílias que nós temos na Bíblia Sagrada. Aliás, eu acho o livro do Gênesis o livro mais significativo no que diz respeito à família. Porque o livro do Gênesis é o livro de famílias, que conta histórias de famílias. E como elas lidam com seus problemas. Nós vamos ler hoje sobre 3 famílias no Gênesis. A família de Adão e Eva, a família de Esaú e Jacó e a família de José e seus irmãos. Histórias que vocês conhecem. E se você por acaso não conhece ou não lembra tão bem, nós vamos relembrar hoje. Mas eu queria que você deixasse aberto aí no livro do Gênesis a partir do capítulo 4. E nós vamos entender o que a Bíblia Sagrada tem a nos dizer sobre como a gente lida com os nossos conflitos. Como a gente lida com os conflitos diários que nós temos na família. A primeira história é a história de Adão e Eva. E aqui, antes de falar exatamente sobre essa família, eu queria aqui fazer, ainda em caráter de introdução, Deus criou a família de maneira perfeita. O irmão que estava orando aqui, ele falou algo muito interessante.
que tudo que Deus faz é perfeito. Eu concordo com ele, porque tudo que Deus faz é perfeito. Entretanto, tudo aquilo que Deus faz é perfeito, desde que nós estejamos ligados a Ele. Eu gosto muito de um exemplo. O ventilador, por exemplo, só tem ali em cima, mas você provavelmente tem um ventilador na sua casa. O exemplo do ventilador, ele é muito interessante, porque o ventilador, ele só funciona enquanto ligado à tomada. Quando você o desliga da tomada, ele pode ainda continuar girando, como ele fica girando e ventando. Mas o nome daquilo é energia residual. Ele vai ficar girando durante um tempo, mas uma hora ele vai parar. Assim somos nós e as famílias em relação a Deus. Enquanto família estivermos ligados na eletricidade chamada Deus, nós vamos girar conforme o propósito para o qual nós fomos criados. Se nós nos desconectarmos ou nos desligarmos dessa eletricidade, dessa força, desse poder que é Deus, a gente até pode ficar girando durante um tempo. A família pode até ficar girando durante um tempo, ventando durante um tempo, mas em determinado momento ela vai parar. Porque o propósito da família, o propósito do ser humano, ele foi criado, a família foi criada para a honra e glória de Deus. A família foi criada para funcionar na energia, na eletricidade chamada Deus. Se ela se desliga, ela começa a dar problema. Ela começa até a girar, mas uma hora ela vai parar. E assim é o Gênesis. Deus cria o homem e a mulher, Adão e Eva. Enquanto Adão e Eva faziam a vontade de Deus, como é que o mundo funcionava? De maneira bela e perfeita. Não havia conflito entre Adão e Eva. Não havia conflito entre Adão, Eva e os animais. Não havia conflito entre Adão, Eva, animais, o universo criado e o Deus Criador. O mundo era belo e perfeito. Essa história do Gênesis é maravilhosa, porque lembra o que diz o texto? A terra era sem forma e vazia. O que é sem forma e vazia? É um caos. Deus, esse ser criativo, ele dá ordem ao caos e ele cria todo o universo e cria homem e mulher. Enquanto o homem e a mulher faziam a vontade de Deus, o universo funcionava perfeitamente. A partir do momento que Adão e Eva entenderam que não era tão interessante assim estarem conectados a Deus, a partir do momento que Adão e Eva, eles caíram no conto da serpente. O conto da serpente é muito convidativo, né? Comam do fruto e certamente vocês serão como Deus. Isso é interessantíssimo. Quem não quer ser Deus? A minha esposa já ouviu esses exemplos várias vezes, mas você talvez ainda não. Eu gosto muito daquele filme, O Todo-Poderoso, do Jim Carrey. Quem lembra aqui? O filme é bem interessante. Se você nunca viu, vale a pena você ver. O Jim Carrey, né, o personagem do filme, ele está reclamando da vida, nada dá certo na minha vida. Até que quem aparece para ele? Deus. E Deus diz para ele: olha, eu vou te dar todo o meu poder. Aí, agora você vai ter a oportunidade de ser Deus. Aí, quem não quer ser Deus? Quem não quer fazer o que quer, a hora que quer? Quem não quer ter o poder de fazer tudo o que quer, a hora que quer, do jeito que quer? E o filme é interessantíssimo, né? Porque enquanto Deus, ele tem o poder de fazer o que quer. Mas veja que o personagem do Jim Carrey, ele começa a receber as orações, porque afinal, ser Deus dá trabalho, né, pessoal? Você tem que deixar o mundo minimamente em ordem. Tem que consertar o que os seres humanos ficam estragando o tempo todo. Isso dá trabalho, né? E interessante que ele começa a receber as orações. Aí ele, gente, eu não aguento mais oração, não aguento. Aí ele tem uma ideia brilhante, transforma orações em e-mails. Cada oração que chega é um e-mail que ele recebe. Ele sai para trabalhar, quando ele volta, ele vai abrir a caixa de e-mail. O que tem lá? Bilhões de orações. E ele começa a responder uma por uma. Ser Deus dá trabalho, pessoal. Imagina, responder oração por oração. Para essa sim, para essa aqui não. Para essa aqui espera um pouquinho.
por que você está me pedindo isso? Essa aqui, sim, ele não aguenta mais ser Deus. Aí ele tem uma ideia mais brilhante ainda, só que péssima. Ele dá sim para todas as orações. Qual é o problema de dar sim para todas as orações? É porque enquanto eu estou orando para que você morra, você também está orando para que eu morra. Aí, Deus atende quem? Enquanto tem uma torcida do lado pedindo a Deus, Deus, que o Flamengo seja campeão, a outra torcida está falando, Deus, que o Fluminense seja campeão. Aí calma aí, Deus vai atender quem? Deus tem atendido o Flamengo ultimamente, não sei porquê, mas tem atendido. Mas você consegue perceber como dá trabalho ser Deus? E o que acontece quando o personagem do Jim Carrey, ele dá o sim para todo mundo? O mundo vira um caos, porque o ser humano não sabe o que quer da vida. O ser humano é aquele, Deus, me dá um marido, me dá uma esposa. Deus, leva meu marido, pelo amor de Deus. Deus, leva minha esposa. Deus, me dá um filho. Deus, eu não aguento mais meu filho, pelo amor de Deus. É assim, o ser humano não sabe o que quer. Voltando para a nossa história, consegue perceber o porquê que o ser humano não funciona longe de Deus? Porque ele foi criado para estar conectado o tempo todo a Deus. A partir do momento que Adão e Eva se desconectam de Deus, o caos volta para a terra. E aí nós temos a história de Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. Capítulo 4 de Gênesis, está aí, ó, a partir do verso 1. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, o irmão dele. Temos aí a primeira família da Bíblia, Adão, Eva, Caim e Abel. E aqui nós temos a primeira maneira de resolver os nossos conflitos. Adão, Caim e Abel têm um conflito. E qual é o conflito deles? Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. E o que acontece com Caim? Ele sente inveja. E a partir desse conflito que ele tem com seu irmão, qual é a ideia que Caim tem? Ele mata Abel. A primeira maneira de nós resolvermos nossos conflitos familiares é assim. Aconteceu o problema, mata a pessoa. É claro que eu não estou dando esse conselho para você, né, meus irmãos? Mas muitas vezes nós resolvemos nossos problemas assim. Nós ouvimos histórias de gente que leva isso ao pé da letra. Mata de fato a pessoa. Mas aqui o matar e morrer não é apenas num sentido de você tirar a vida de alguém. Porque o que é a morte? A morte é a ausência dessa pessoa na sua vida. E muitas vezes nós resolvemos nossos problemas familiares assim. Você não significa mais nada para mim. Você não existe mais para mim. Talvez você não tenha coragem de falar isso para o seu cônjuge. Talvez você não tenha coragem de falar isso para o seu filho. Talvez você não tenha coragem de falar isso para os seus pais. Talvez você não tenha coragem de falar isso para as pessoas que moram junto com você. Mas muitas vezes é assim que eu e você agimos. Essa pessoa não existe mais para mim. Essa é a maneira como Caim resolve o seu problema. Eu tenho um conflito com alguém, mata outra pessoa. Essa pessoa não existe mais para mim. E quantas famílias, meus irmãos, têm resolvido seus conflitos dessa forma? Pessoas que vivem debaixo do mesmo teto, mas vivem como se não se conhecessem mais. Pessoas que vivem debaixo da mesma casa, compartilham a mesma comida, compartilham a mesma cama. Olha isso. Quantos casais compartilham a mesma cama? Eu teria medo de dormir ao lado de alguém que essa pessoa não existe mais para mim, ou que essa pessoa acha que eu não existo mais para ele, porque a chance dessa pessoa levar isso a sério é muito grande. Quantas pessoas dividem a mesma cama e vivem como estranhos dentro da sua casa? Eu espero que essa não seja a realidade de nenhum de nós aqui, mas pode ser que seja. Caim e Abel
Na verdade, Caim resolve assim o seu problema. Essa pessoa não existe mais para mim. É claro, meus irmãos, que esse aqui é um exemplo de como não fazer. A Bíblia Sagrada, nós podemos ler de duas formas: como as coisas foram ou como as coisas são. Eu gosto muito de ler a Bíblia Sagrada, claro, como as coisas foram, mas principalmente como as coisas são. Por quê? Porque as histórias da Bíblia Sagrada podem ser as nossas histórias. O que eu sou muito impactado pela Bíblia Sagrada é que a Bíblia não esconde os conflitos e as falhas de seus personagens. A Bíblia poderia contar apenas as histórias boas de seus personagens, mas não. Ela conta sim as histórias boas, mas elas também contam as histórias que provavelmente eu e você esconderíamos, que provavelmente eu e você não contaríamos para ninguém, mas a Bíblia conta. Então aqui nós temos um exemplo de como não fazer. Mas a Bíblia Sagrada, ela também conta a história de uma outra família, a família de Isaac e seus filhos. E aí eu peço para que você folheie a sua Bíblia ou acesse, com o seu celular Gênesis capítulo 33. Aliás, você pode consultar o seu celular, tá, irmãos? Mas se você abrir o Instagram, o Facebook, o Twitter ou o Google Chrome, eu profetizo sobre sua vida a queda dos seus dados da internet. E que sua tela raste no momento que você acessar. Tô brincando, tá, irmãos? Vai que Deus ouve e leva a sério, né? Eu sempre falo que é brincadeira, né? Que Deus pode estar levando a sério, né? Vai que é. É brincadeira, tá, pessoal? Mas deixa aí aberto em Gênesis capítulo 33. Você conhece a história de Gênesis capítulo 33? Havia uma promessa. Olha, a história de Esaú e Jacó é maravilhosa. Se você acha que você tem conflito na sua família, é porque talvez você nunca tenha lido Esaú e Jacó. Esaú e Jacó já brigam desde o ventre. Isso é muito louco, né? Aí você, como assim desde o ventre? Havia uma cultura em Israel de que o ser humano já nascia com essa índole má. Lembra quando os discípulos de Jesus se deparam com um cego de nascença? Lembra qual é a pergunta dos discípulos de Jesus? Jesus, quem pecou? Ele ou seus pais? Aí você pergunta assim, como assim ele? Porque se ele é cego de nascença, como é que os discípulos de Jesus consideram que ele possa ter pecado e ter nascido cego? É porque havia essa cultura em Israel, de que o bebê já pecava assim desde o ventre. Tanto que o autor do Gênesis conta essa história, de que Esaú sai, e o que está acontecendo com Jacó? Jacó está puxando a perna de Esaú. Então calma aí, essa família aqui é assim um nível muito hard, para falar a linguagem mais jovem, né? Que eu também estou falando para o jovem, então para que eles me entendam. É um nível hard, assim, um nível difícil, porque eles já brigam desde o ventre. E você conhece a história de Esaú e Jacó? Isaac, já perto da morte, precisa abençoar seu primogênito. E olha essa história, pessoal. A mãe de Esaú e Jacó já havia recebido a promessa de que Jacó deveria ser abençoado, mas ela decide dar uma mãozinha para Deus, como se Deus precisasse de uma mãozinha para resolver as coisas que ele promete. Mas ela decide dar uma mãozinha para Deus. Aí olha só a história dessa família. A mãe se junta com o filho para enganar o próprio pai. Tá bom esse conflito aí para você? Isaac já está com a vista bem turva, já está cego praticamente, já está na sua velhice, já não consegue interpretar bem as coisas. E aí ele precisa abençoar Esaú. E olha essa história. Mãe e filho se juntam. E a mãe tem uma ideia brilhante, olha só. Seu irmão, ele tem muitos pelos. Então a gente tem que cobrir você de pelos, porque se você for lá sem pelo, seu pai ele vai perceber que não é Esaú. Olha isso, pessoal. Olha o nível dessa família de conflito. E ela vai lá, cobre o Jacó, de pelo, e o Jacó vai lá para ser abençoado. Jacó e a mãe
tramando contra o próprio pai e o irmão. Será que tinha preferência aí nessa família para alguém? Sabe, as nossas famílias, a mãe prefere mais um filho, o pai prefere outro. Essa família aqui leva isso às últimas consequências. E Isaac, já velho, abençoa Jacó. Isso cria um conflito enorme entre Esaú e Jacó, tanto que eles se separam. Cada um vai para um lado. E pelo menos a mãe, ela assume sua responsabilidade, porque a Bíblia Sagrada é isso. A Bíblia Sagrada, ela fala dos erros de seus personagens, mas também fala que eles assumem suas responsabilidades. Ela diz: ó, que caia sobre mim a maldição que possa cair sobre meu filho. A história avança. Esaú e Jacó constroem suas famílias. Estou aqui avançando bastante a história, até que chegamos em Gênesis capítulo 33. E veja, né? Você sabe o que significa o nome Jacó, ou usurpador. É interessante, né, os nomes da Bíblia Sagrada, porque os nomes da Bíblia Sagrada, eles têm significado. Não é o nosso Enzos e Valentinas do nosso tempo. Eles têm significado. O usurpador, aquele que mente, aquele que engana, esse é o Jacó. Esse é o escolhido de Deus. Veja que interessante, né? O escolhido de Deus é aquele que é usurpador. É claro que depois ele tem aquela luta com o anjo e que o nome dele muda para Israel, mas até então ele era o usurpador. E chegamos em Gênesis 33. E aqui eu vou ler o texto para vocês. Quando Jacó olhou, Gênesis 33, eu estou no verso 1. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu crianças entre Lia e Raquel e as duas servas. Colocou as servas dos seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, a aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Sabe que atitude é essa aqui, irmãos? É a atitude de uma pessoa que está com peso na consciência. É a atitude de uma pessoa que sabe que errou. E quando ele vê Esaú, ele se curva perante Esaú. O texto avança. Verso 4. Esse verso é maravilhoso. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó, abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são estes? Jacó respondeu, estou no verso 5: são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então as servos e seus filhos se aproximaram e também se curvaram. Depois Lia e seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegaram José e Raquel e também se curvaram. E Esaú perguntou: o que você pretende com todos esses rebanhos que encontrei pelo caminho? E Jacó responde: ser bem recebido por ti, meu senhor. Respondeu Jacó. Olha a mente culpada de um homem. Ele manda rebanhos na frente para, quem sabe, aplacar a possível ira de Esaú. Afinal, Jacó é aquele que havia enganado Esaú e roubado a primogenitura, o direito de ser abençoado como primogênito. Só que Jacó não contava que Esaú já havia liberado o perdão para ele. E Esaú e Jacó se abraçam, choram, se beijam. Entretanto, aqui, irmãos, diferente de Abel e Caim, ou Caim e Abel, que Caim mata Abel, Esaú e Jacó, eles resolvem o seu problema. Eles se perdoam, se abraçam, se confraternizam. É meio que Esaú está falando assim: olha, quem são esses? Olha como cresceu, seus filhos estão grandes. Quem são essas? Naquela época se falava, né? Quem são essas esposas? Hoje em dia não, é só uma só, né? A sua esposa. Naquela época era: quem são essas? Entretanto, Jacó convida Esaú: vamos comigo, Esaú. Vamos seguir caminho comigo. Mas Esaú fala: não, Jacó, eu vou seguir o meu próprio caminho. E aqui nós temos uma outra maneira de resolver nossos problemas. Esaú e Jacó, eles se perdoam, mas cada um segue seu caminho. Aqui eu abro um parênteses. Eu diria até, irmãos, que em
determinados casos, existem conflitos e problemas familiares tão sérios que talvez a volta do convívio pode ser também, inclusive, a volta do problema. Então eu até entendo Esaú e Jacó aqui, sabe? Meio que Esaú falando: Jacó, eu te perdoo. Jacó, eu liberei o perdão para você. Eu te abracei. Não preciso dos seus rebanhos, não preciso do seu dinheiro, mas eu vou seguir meu caminho, Jacó. Eu não vou ficar com você. Talvez, a Bíblia não diz isso, tá, pessoal? Mas talvez Esaú estivesse pensando assim: olha, eu até perdoo, mas voltar a conviver, aí já é demais, né? Porque vai que o Jacó me engana de novo. É meio mais ou menos isso. Ó, segue teu caminho. Vai em paz, Jacó. Vai em paz, Jacó. Tira esse peso. Jacó é aquele homem atormentado, que qualquer coisa ele, toma um rebanho, se curva. E meio que Esaú está dizendo assim: Jacó, fica em paz, Jacó. Segue teu caminho, mas eu vou seguir o meu. Essa é uma outra maneira de nós resolvermos nossos problemas. Entretanto, há uma terceira história aqui na Bíblia Sagrada, que você também conhece muito bem, que é a história de José e seus irmãos. E eu peço para que você avance aí com sua Bíblia, lá para o livro de Gênesis ainda, capítulo 45, e deixa aberta aí na sua Bíblia, ou aí no seu celular, que também é a sua Bíblia, né? Eu vou resumir, mas talvez nem precisasse. Mas talvez aqui alguém não conheça a história de José e seus irmãos. Uma das histórias mais conhecidas da Bíblia Sagrada. É interessante, né? Porque eu acho que esse negócio de ter preferência por filhos no Gênesis, eu acho que é um negócio de sangue. Porque já teve conflito lá atrás por causa da preferência da mãe com um filho e do pai com o outro. Aqui também é a mesma coisa. O Jacó, esse Jacó aqui, pessoal, o Israel, é aquele mesmo, tá? Que enganou o irmão junto com a mãe, só que agora ele é um homem renovado, é Israel, está cheio de filhos. Os 12 filhos que partiram daí, tem as 12 tribos de Israel, que também tem o mesmo significado nos 12 discípulos de Jesus. Veja a importância da história de Jacó para a história de Israel como um todo. Essa é a história aqui de Israel. Mas ele parece que não aprendeu com os conflitos, não, porque ele também tem preferência por um filho. Só que aqui não é um casal de irmãos, não. Aqui são 12. É irmão pra caramba. É mais ou menos a história da minha avó. Minha avó, por exemplo, mãe do meu pai, cearense, arretada, 20 filhos. É sério. Naquela época não tinha TV, não tinha rádio, não tinha igreja, não tinha nada. 20 filhos. Tem 11 vivos. 60 netos. Minha avó já conhece o tataraneto. Olha que legal. Isso é muito legal, né? Conhecer seu tataraneto. É minha avó, Geralda Rocha. Seus 90 e poucos anos. Graças a Deus está lá. Fez aniversário agora em março. E eu fico imaginando as histórias, né? Imagina. Gente, desculpa assim a expressão, tá? Eu tenho um filho de 1 ano e meio. Gente, é um tormento dar café pro Daniel. É uma luta dar almoço pro Daniel. Quando ele tá de boa, tranquilo, vai lá, atendi, filho, que ele quer brincar, ele quer dar um tapa na colher, ele acha que ele tá brincando. Aí você acabou de limpar a casa, né? Hoje mesmo, minha esposa foi lá, passou, aí tá dando comida pro Daniel, aí Daniel se desatrapalha, bate no prato, espalha a comida no chão. Ah, Jesus. Um filho. É muito curioso isso, né? Como é que criança hoje, como é que mudou isso, né? Que com um filho parece que tem uns 20, eu fico imaginando, gente, como é que era o café da manhã? Tipo, 2 turnos, né? Não tem mesa para 20 pessoas, gente. Aí vai o primeiro turno, aí depois vai o segundo turno. A minha avó falava isso, que o café... É sério, não é zoeira. Ela fala que quando já tinha todos os filhos, né? Tinha o pessoal que almoçava às 11 e o pessoal que almoçava meio-dia. Mas como assim? Era algo parecido aqui.
Aí o Israel, o Jacó, tem uma ideia brilhante. Vou fazer uma túnica para um filho. Pessoal, homem de Deus, mas cá para nós, né? Inconsequente, né, pessoal? Vacilão, né? Com 11 filhos, com 12 filhos. 11, né? Porque Benjamim ainda não havia nascido. Então, com 11 filhos, ele faz a túnica para um. Tudo bem que José era o único filho do seu amor do coração, a sua esposa do coração. Tudo bem, tinha uma questão afetiva ali mais próxima. Mas calma aí. Imagina, tá lá os 11 filhos lá, tomando café. Aí o pai tem uma ideia brilhante. Olha, eu comprei essa camisa aqui do Flamengo, da Adidas, original para você, meu filho. Tá aqui, ó. E pros outros filhos. Não é para vocês, espera um pouquinho aí. Imagina, no café da manhã, né? Aí, olha aqui, meu filho, para você. Você acha que não vai despertar inveja? Despertaria em mim e em você, meus irmãos. Ou não, você é tranquilão. Ah, deu pro meu irmão, mas para mim não deu, mas tá tranquilo, tá de boa. Não tá, né, pessoal? Mas o Josézinho também é inconsequente. Eu tô falando, é de sangue esse negócio. É de sangue. Não é possível. Porque aí, um belo dia, o José tem um sonho. Não tem problema ter sonho, pessoal. Alguém aqui controla sonho? Não. A gente sonha um negócio muito louco, que a gente nem conta, né? Mas a gente sonha, porque a gente não controla sonho. Mas a gente pode controlar ou contar ou não o sonho, concorda? O José, ele tem um problema do Jacó, tem um problema, é de sangue. Ele vai e conta, olha, papai, mamãe, irmãozinhos, tive um sonho. Qual foi o sonho, José? Eu sonhei que vocês se prostravam e se curvavam diante de mim. Você acha que isso ia causar o que na família? É claro, José, com certeza, todos nós vamos nos curvar perante você tranquilamente. Obviamente que não, né? Talvez eu e você não faríamos o que os irmãos José fizeram, mas nós ficaríamos profundamente chateados. Imagina, meu irmão chega para mim, eu tenho um irmão, tá, pessoal? Aliás, eu já tenho... Meu pai, por exemplo, meu pai cearense também, né? Meu pai não me aliviou na minha educação. Não mesmo. E eu que limpava a casa lá com minha mãe. Eles dois trabalhavam, quem limpava a casa era só eu. Meu pai, quando chegava, ele olhava embaixo da cama, passava o dedinho, poeira, volta e limpa. Volta e limpa. Era assim. E se não voltava... Sem pena, tá, pessoal? Meu pai herdou duas coisas do meu avô. Um cajado de goiabeira, que o negócio não quebra, é igual um machado do Thor, impressionante. E um cinto de couro, que era com esse que meu pai dava lá os negócios lá, né, em mim. Tá rindo? Aqui é real, tá? Tô falando sério. O meu irmão já não. O meu irmão já crescidinho limpando, tranquilo. Eu falo, comigo era cinto. O meu irmão é tranquilo. Fica tranquilo que eu nunca tramei contra o meu irmão pra matar, fica tranquilo. Pensei várias vezes, não tô zoando, brincadeira. Mas José e os irmãos José, eles se juntam e decidem vender José. E você conhece a história, José é vendido para o Egito, ele vai para a casa de Potifar, ele ganha a confiança de Potifar, e lá ele é tentado com a mulher de Potifar, e aí ele é preso. E aqui nós temos a história de um homem muito abençoado por Deus, né? Você imagina aqui, Bangu 1, o cara tá solto aqui, olha só, tá aqui a chave da prisão aqui, ó, o carcereiro. Você imagina isso? Não, né? Foi o que aconteceu com José. José era um homem tão abençoado que ele tinha confiança, inclusive dos carcereiros da prisão que ele fazia parte. José, tudo que ele tocava era abençoado. Você conhece a história, ele interpreta de maneira adequada os sonhos do faraó. Aquele tempo de vacas magras, vacas gordas. As vacas gordas significavam tempo de fartura, as vacas magras, tempo de fome. Então era para guardar o alimento para o período das vacas magras e tal. Até que José é feito governador do Egito. O segundo ali na hierarquia do Egito. O segundo. E o que acontece na terra? A fome. E quem vai lá no Egito buscar comida? Os irmãos José. E aqui é uma história de novela maravilhosa, né?
Pessoal, veja o que a história de vida de um homem é capaz de fazer com ele. José já não é mais José. José tem um nome egípcio agora. José tem família egípcia agora. José é um homem tão transformado com o que a vida fez de bom e ruim com ele, que os irmãos de José, ao verem José, sequer o reconhecem. E como eu disse, as histórias da Bíblia Sagrada também podem ser nossas histórias. E eu tenho uma mente muito criativa para a história, né? Então eu fico imaginando as minhas histórias. Eu fico imaginando assim, se fosse eu no lugar de José. Vieram pedir comida aqui, né? Certamente eu pensaria, o mundo dá voltas, né? Voltas não, né? No caso aqui da cambalhota, né? Da estrela, gira várias vezes. Agora vai precisar de mim, né? O que faria eu e você no lugar de José? Será que nós não aproveitaríamos esse momento para colocar, enfim, nossa vingança? Porque afinal eu quase morri por causa dos meus irmãos. Eu só não morri porque Deus esteve comigo o tempo todo. E agora é a chance que eu tenho de quê? Colocar minha vingança talvez José, a Bíblia não fala, tá, pessoal? Mas quem sabe José não ficou pensando, será que um dia eu vou encontrar meus irmãos? E ele encontra. José até faz uma pegadinha com eles, né? Você que lê o texto, aliás, pessoal, leia depois o livro do Gênesis. O livro do Gênesis é maravilhoso. Você aí que gosta de série, Game of Thrones, acha que as histórias são maravilhosas, porque você não leu o Gênesis. O Gênesis é maravilhoso. As histórias aqui são fantásticas. José prega uma peça para os irmãos dele, coloca uma taça escondida nas coisas de Benjamim. Você conhece a história, mas o que importa aqui para nós é no capítulo 45, a partir do verso 1. A essa altura, Gênesis 45, 1. A essa altura José já não podia mais conter-se diante daqueles que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados, perplexos, impressionados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Olha que história maravilhosa, meus irmãos. Caim e Abel, quando o conflito acontece, mata o outro, resolve o problema. Esaú e Jacó, eles até se perdoam, mas cada um segue seu caminho. José e seus irmãos, eles se perdoam e voltam a conviverem novamente. É interessante, o texto ainda vai dizer, José mandou, né, que trouxessem Israel, seu pai, para o Egito. Israel vai até o Egito, mas Israel morre, né? O Jacó morre. E quando Jacó morre, o que os irmãos de José pensaram? Agora que nosso pai morreu, José vai acabar com a gente, porque talvez José só estivesse poupando a nossa vida por causa do nosso pai. Veja o que é uma mente culpada. Uma mente culpada pensa isso. Uma mente culpada, ela nunca aceita o perdão, porque ela sempre acha que o perdão que foi liberado sobre a vida dela tem sempre um porém. A pessoa com a mente culpada, ela sempre acha que o perdão liberado sobre a vida dela tem sempre um porém. E aqui, meus irmãos, eu termino a minha fala. Que tipo de perdão nós queremos desenvolver nos nossos relacionamentos familiares? Já parou para pensar
que quando nós temos conflitos, seja entre os cônjuges, seja entre pais e filhos, ou familiares em geral, a gente até libera o perdão, mas a gente fala, eu vou te perdoar, mas ó, a partir de agora, eu te perdoo, hein? Mas ó, nunca mais faça isso, hein? Eu te perdoo, mas entretanto, ó, entra na linha. José não. José não fala, olha, eu te perdoo, mas, eu te perdoo, porém, eu te perdoo contudo, eu te perdoo todavia. Não, José simplesmente diz, eu te perdoo. Eu te perdoo. E aqui, meus irmãos, está a maior chave de nós lidarmos com os conflitos que talvez nós ainda não resolvemos, porque talvez hajam conflitos aqui que talvez nós só tenhamos adiado, mas eles precisam ser resolvidos. E ainda os conflitos que virão. O nome dessa chave é o perdão. E é o perdão sem reservas. É o perdão sem porém. É o perdão sem o mais. Não é perdão. Eu confesso, pessoal, que perdoar é uma das atitudes mais difíceis de você liberar sobre a vida de uma pessoa. Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, com o tempo você esquece. Não, pessoal, ninguém esquece. Põe uma coisa na sua cabeça, ninguém esquece. Talvez você que tenha feito mal a alguém na sua família, gerado um conflito, você talvez possa até esquecer. Mas quem sofre nunca esquece. O que a pessoa consegue fazer é aprende a lidar. Inclusive falar, você vai superar. Não supera. Aprende a lidar. O que a pessoa faz com o tempo é que aquilo não causa mais dor. Aquilo não vem mais à tona. Porque você pode perceber, pessoal, conflitos mal resolvidos, no primeiro problema, ele vai ser lembrado. No primeiro problema, eu tenho certeza do que eu vou falar aqui. Você, na sua família, no primeiro problema você já lembrou, mas lembra que lá atrás? Mas lembra que naquele dia? Mas lembra? Tenho certeza. Porque nós somos assim. Desculpa a expressão em português, claro, é o famoso jogar na cara. O famoso jogar na cara. Lembra lá atrás? Mas calma aí, que tipo de perdão a gente quer desenvolver? Porque perdão com todavia, porém, é o perdão de Esaú e Jacó. Segue seu caminho. Agora, José e seus irmãos, ele elevam o nível do perdão para uma categoria assim, olha, para poucos, hein? Para poucos. Isso aqui não é para todo mundo não, pessoal. E quando eu digo que não é para todo mundo, é porque isso aqui só é possível com a graça de Jesus Cristo. E aí eu me apego muito a uma expressão da Bíblia Sagrada no Evangelho que é: aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Esse tipo de perdão aqui, quando nós olhamos para a nossa realidade humana, eu diria que é impossível mesmo. Eu diria que é. Porque como perdoar aquele que me causou mal? Como perdoar aquele que, quando eu olho para ele, me faz lembrar daquilo que ele me causou de mal lá atrás? Isso aqui só é possível com a graça de Jesus. E meus irmãos, eu não estou falando aqui das discussões bobas do dia a dia, não, pessoal. Eu não estou falando aqui do entrar com um sapato dentro de casa, todo sujo. Eu não estou falando da louça que foi deixada e poderia ter sido lavada. Eu não estou falando da toalha que a gente deixa em cima da cama, mas poderia muito bem ter pegado a mesma toalha, o mesmo trabalho que a gente tem de pegar e botar em cima da cama, é o mesmo trabalho de pegar e estender. É o mesmo trabalho. Mas a gente vai e deixa em cima da cama. Não estou falando aqui desses conflitos menores. É bem verdade que esses conflitos menores, todos os dias, eles acabam gerando situações muito desagradáveis no futuro. Então aqui, se eu pudesse dar uma dica a você, faça de tudo para manter a paz na sua casa.
coisa na nossa família, pessoal, que a gente deixa de experimentar essa paz por pura má vontade. É sério. Desculpa aqui, está sendo bem direto para você. Tem conflito nas nossas famílias que nós provocamos por pura má vontade. Ora, se entrar com um sapato sujo dentro de casa não deixa a sua esposa ou o seu esposo feliz, por que você vai entrar? Custa tirar, limpar, vai morrer. Vai morrer se a primeira coisa que não fizer é entrar em casa e dizer, morre, não morre. Não conheço ninguém que morreu porque limpou um tênis. Lá em casa, pessoal, lá em casa, a minha esposa é super organizada, graças a Deus, mas lá em casa eu sou mais chato que ela, reconheço. Eu falo, Verônica, hoje mesmo, antes de sair, ela falou assim, traz a máscara. Aí eu já joguei uma assim, e o cotonete que tá aqui, também é pra levar? Já manda sim. Aí você acha que ela não manda pra mim também? Lá em casa eu que sou o chato. Graças a Deus que a gente é super organizado, super lindo. Se entra na minha casa, nem parece ter uma criança de 1 ano lá, porque é tudo no lugar. O Daniel, coitado, sofre. Meu filho tinha uma cesta lá de brinquedos, cheia de coisa. Eu joguei um monte de coisa fora. Deixar um mínimo de brinquedo lá, que é um mínimo de coisa que a gente tem que juntar. Eu gosto das coisas tudo certo. Então assim, se você pode fazer pequenas coisas que não vai gerar conflito, pô, faz aí. Por que não vai fazer? Isso é para marido, para mulher, para filho, para os pais. Porque aqui a gente fica pensando, né? Não, porque só o marido que faz as coisas erradas. O marido vacila pra caramba. O marido não ajuda, não lava a louça, não limpa um calçado. Graças a Deus aqui não tem isso. Glória a Deus por isso, porque já me foi revelado que aqui todo mundo lava a louça, aqui todo mundo põe a roupa para lavar, aqui todo mundo dobra a roupa depois que tira. Aqui todo mundo é abençoado, glória a Deus por isso. As mulheres também, abençoadíssimas. Mas assim, se você pode fazer, faz. Não lhe arranca pedaço. Sabe aquele conselho que você dá pro seu filho? E você fala assim, não vai arrancar pedaço não, tá? Eu vou dar para você também, não arranca pedaço, fazer pequenas coisas. Mas quando eu tô falando aqui de perdão, pessoal, eu tô falando daqueles conflitos que machucam a alma. Daqueles conflitos que machucam o coração. Eu tô falando daqueles conflitos que a Bíblia Sagrada chama de um choro que dura uma noite. Sabe aquele choro que dura uma noite, que você tem uma noite mal dormida por causa daquilo? Talvez seja você que é mega rebelde com seus pais. Talvez seja você que é super grosso com seu filho, com sua esposa, com seu esposo. Eu estou falando desses conflitos, de palavras que são proferidas no nosso dia a dia. Palavras de maldição sobre a vida da nossa família. Palavras de morte. Pessoal, nós já vivemos num mundo marcado pela morte. Nós estamos no meio de uma pandemia. A nossa família não precisa de palavras de morte. Já tem muita morte aí. As nossas famílias precisam de palavras de vida. Ontem, quando foi sábado, eu vou dar um exemplo, tá, pessoal? E aqui o exemplo não é para me engrandecer, não, pelo amor de Deus, porque minha família tem tudo problema igual a sua. Já falei aqui no início. Mas ontem de manhã, eu pensei, poxa, eu precisava parar um tempo para refletir sobre essa mensagem. Mas já tinha combinado com minha esposa, a gente vai à praia, dar um passeio no calçadão, ficar um pouquinho ali na areia, para o Daniel brincar um pouquinho, se cansar. Porque criança precisa de agitação, né, para se cansar, para poder dormir melhor. Hoje, por exemplo, não se cansou, filho. Não dormiu de tarde. Mas aí eu pensei, bom, o que é refletir sobre família, se não ir à praia com minha família e dedicar esse tempo com eles? Foi maravilhoso. É claro, pessoal, que há o tempo de dedicar a oração, há o tempo de dedicar a leitura da Bíblia, que nós não fazemos, tá? Nós não fazemos. Você sabe que nós não fazemos. Você sabe que nós não fazemos, mas deveríamos fazer. Mas eu falo também do tempo de qualidade, do tempo ali da diversão, de estar em família, de gostar de estar junto. Eu tive uma sorte danada. Minha esposa é fã de tênis, minha esposa é fã de NBA, minha esposa é fã de futebol americano, minha esposa discute futebol comigo, eu sou aficionado por esporte, então assim, eu dei muita sorte. É sério. Eu chego em casa, o que minha esposa está vendo? Linha de passe, Seleção Sport TV. É um negocinho de louco. É maneiro. Só que nem todo mundo teve essa sorte, pessoal. Então
assim, o que custa você abrir um pouco mão do tempo das coisas que você só gosta para você? Pro da sua esposa também. Pro do seu esposo. Pro seu filho. Pro seu pai. Pra sua mãe. Pra pessoa que cuida de você. Porque hoje são tantas configurações familiares que a gente não tem só mais pai e mãe. Às vezes é o tio, às vezes é a avó, às vezes nem é o tio, é a avó, às vezes é uma pessoa que cuida. Eu não estou falando aqui de família, pessoas que dividem o mesmo espaço, que dividem ali o amor, o carinho, o afeto. Quando eu falo de perdão, meus irmãos, estou falando desses grandes conflitos. Conflitos esses que você chega a pensar, vou abrir mão da minha família. Eu estou falando desses conflitos. E aqui, pessoal, eu não estou legitimando grosseria, eu não estou legitimando gente que apanha dentro de casa, não estou legitimando isso. Isso aqui é outra coisa. Eu estou falando de conflitos diários, do dia a dia, que nós vamos ali, ó, com palavras, com ações, machucando, aquilo vai crescendo, a ponto de a gente começar a pensar, talvez não valha mais a pena ficar aqui na família. É desses conflitos que eu estou falando. E é desses conflitos que nós precisamos, desse perdão que José liberou sobre seus irmãos. Perdão que fala assim, olha, fica calmo, apazigue seu coração, que Deus está comigo e eu vou perdoar você. Eu termino aqui recapitulando que tipo de família que nós queremos ser. Caim e Abel? Mata a pessoa? Finge que não existe mais? A gente quer ser Esaú e Jacó? Olha, tá legal, mas segue teu caminho. Ou a gente quer ser como José e seus irmãos? Eu perdoo você a ponto de essa mágoa não mais me incomodar, a ponto de eu não querer mais a distância de você. Eu te perdoo. Libere perdão, meus irmãos. Qual é o conflito da sua família? Está faltando perdão. Converse, bata papo. Sabe um negócio chamado boca? Deus deu, é para falar, para comer, a gente pode comer, né? Não é para falar, para conversar. Abra seu coração. Se a sua família, seu pai, sua mãe, sua esposa, seu filho, se a sua família não tem um ambiente onde você possa abrir o coração, comece a pensar o que você precisa fazer para que sua família seja um ambiente onde você possa abrir o seu coração. Porque, pessoal, família é projeto de Deus. E a família que é projeto de Deus, ela precisa estar ligada a Deus para que ela continue ventando, soprando o sopro do Espírito Santo sobre esse mundo tão mau. Eu queria orar com você nessa noite. Eu queria que você talvez trouxesse à sua memória que perdão que você precisa liberar para sua esposa, seu esposo, seu pai, sua mãe, seu tio, aquela pessoa que mora com você, que vive com você. Que tipo de conflito na sua família está precisando de uma intervenção divina? Que tipo de conflito na sua família está precisando da graça do Evangelho, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Essa graça sem reservas, essa graça sem poréns, esse perdão sem cobranças, esse perdão sem avaliar se vale a pena ou não. Que conflitos estão precisando desse perdão, que só é possível através de Jesus Cristo. Eu queria orar com você nessa noite. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado porque mesmo no meio de uma pandemia, mesmo no meio de uma onda de morte, nós ouvimos o Teu sopro dizendo que há vida no Senhor. E mesmo, Pai, que a morte tenha chegado nas nossas famílias, seja por causa da pandemia, seja por causa de qualquer outra coisa, o Senhor ainda assim continua soprando. Eu venci a morte. Não temas, porque eu venci a morte. E nem a morte é capaz, Pai, de apagar isso
esse perdão, Pai, tão belo que nós acabamos de ler aqui na Bíblia Sagrada, que essa dádiva divina que o Senhor deu a José, que o Senhor nos dê também, Pai, esse perdão capaz de dissipar conflitos, esse perdão, Pai, capaz de dissipar a onda de violência, a onda de maldade, esse perdão, Pai, capaz de trazer harmonia, capaz de trazer o convívio, capaz de trazer de novo um sorriso no rosto. Que o Senhor nos dê, Pai, essa graça para a minha vida, para a vida dessas famílias aqui representadas e para a vida dessa igreja. Essa é a minha oração, Pai, e nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus. Palavra boa, né? Fica aqui, irmão. Fica aqui que nós vamos orar. Você recebeu essa noite em nome de Jesus? Amado, que tipo de família você quer viver? Eu prefiro a última, amém? Libera. Sai daqui mudado, transformado. Chega em casa com uma concepção diferente. Amém? Muitas famílias eu vejo que a gente fica em algumas coisas no meio. Você fica para lá, a gente guarda muita coisa, libera, abraça, em nome de Jesus, amém? Dá mais uma salva de palmas ao Senhor. Gostei muito, aleluia. Nós vamos orar, vou ter que terminar, já deu 9 horas. Quando ele falou aqui de família, de multidão de gente, me lembrei da minha infância. Eu vivia, sabe, pastor, um período da minha vida, um bom tempo. Meu pai passou um momento muito difícil junto com meus primos. Então todos moravam juntos, eram 12 primos mais os meus irmãos. Amado, imagine o tipo de conflito. Eram 2 famílias que nós lidávamos com os irmãos. Chegava essa quantidade aí de 20. Era de turno, meu irmão. Eu só ficava triste que sempre caía asa para mim no almoço. Sempre a asa. Amado, quando eu olho a asa, eu me lembro daquele tempo. Porque era escadinha. Mas, amado, se eu não vivesse aquele momento ali, em família, eu ia morrer. E minha família teve um momento que ela se dissipou. Essa minha tia abraçou todos e manteve todo mundo na mesma casa, junto com a minha mãe. Eu glorifico a Deus por isso. Meu pai nesse momento estava desempregado, ele tinha que sair, viajar e ficava fora. Valorize o que você tem. Hoje você tem a tua família junta. Guarda ela, meu irmão. Viva juntos. Ah, mas há um momento difícil, eu estou comendo arroz e feijão. Glorifica, porque vocês estão juntos. Deus está trabalhando. Deus está construindo você. Sabe? Vivam em família, em nome de Jesus. É muito bom. Eu quero orar pela essa família. Vem cá. Aleluia, estou muito feliz de recebê-los aqui. Você está feliz por ter recebido o pastor Jonathan, pastora Verônica aqui? Eu quero que você lance toda a sorte de bênção. Estou muito feliz pela palavra. Vem cá, pastora. Abraço. Estenda a sua mão para cá. Eu quero que você comece a abençoar essa família. Toda sorte de bênção espiritual. Abra a boca embaixo da máscara. Não é? Você sabe, está nesse momento aí consolidando o que eu vou fazer aqui, sabe, intercedendo. Não, abra a boca, começa a profetizar coisas novas, o ministério tremendo, começa a lançar palavras em nome de Jesus. Você que está em casa também, começa a ministrar na vida desse casal em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus nós agradecemos, meu Deus, ó meu Pai, por esse momento, por essa estadia desse casal aqui, ó meu Pai, que ministrou essa palavra tremenda pra gente. Eu tenho certeza que muita gente aqui recebeu dessa palavra, vai sair daqui diferente, vão sair daqui com uma visão diferente de família, o que tem que ser acertado, o que tem que ser perdoado, ó meu Pai, para que nós venhamos a viver o melhor dessa terra. Meu Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pela vida do pastor Jonathan, pela vida da pastora Verônica, pelo o pequeno Daniel, em nome de Jesus, que o ministério deles venha, ó meu Pai, a estender as estacas, a ampliar, meu Pai, as tendas, em nome de Jesus. E nós te agradecemos por esse momento, meu Pai, em nome de Jesus, com uma linda salva de palmas. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Família, glória a Deus, é bênção do Senhor. Aleluia. Canta,
cada